Olá, meu nome é Roselaine Marchetti, sou estudante do terceiro semestre do curso de Fonoaudiologia da FMU. Nos foi solicitado um trabalho pela matéria de saúde e aspectos vocais sobre disfonia infantil, que é sobre o que vamos falar hoje. O que é um problema de voz? Qualquer dificuldade na produção da voz é um problema, assim como rouquidão, cansaço ao falar, voz fina ou grossa, voz fraca ou forte. Quando diagnosticados por especialista da voz, estas dificuldades são denominadas por disfonia. Como saber, se uma criança tem problema de voz? Se a voz da criança passou por alguma modificação, como por exemplo, ficou cansada, rouca, tensa ou fraca, e se melhora quando fica alguns dias sem falar muito e piora em situações em que usa mais a voz, estes são alguns sinais de um problema de voz. E se estas modificações durarem por mais de 15 dias, você deve procurar por um fonoaudiólogo especialista em voz ou um otorrinolaringologista. É normal uma criança apresentar voz rouca? Não é normal. Este é um sinal de problema de voz. Se a criança fica rouca com frequência, é necessário procurar orientação de um fonoaudiólogo especialista em voz para solucionar esse problema. O que a disfonia poderá interferir na vida de uma criança? Poderá interferir na eficiência comunicativa, no desenvolvimento social e educacional, principalmente na socialização na escola, como por exemplo, se ela tiver uma voz muito grossa ou muito fina, poderá sofrer bullying e até mesmo ser excluído de grupos de estudo. Quando se deve procurar ajuda para a voz da criança? Quando ela apresentar uma ronquidão por mais de 15 dias, quando ela reclamar de dor ou de alguma sensação ruim ao falar, quando apresentar dificuldades para se comunicar. Então, a qualquer um destes sinais, procure por um especialista de voz. Quando ocorre mudança de voz? Entre 12 e 15 anos, mais perceptível nos meninos, a voz poderá ficar oscilante por um período de 6 meses a 1 ano, até ficar mais grave. Nas meninas, a percepção é bem menor do que nos meninos, apesar delas também passarem por modificação de voz nesse período. Se a voz continuar a ser infantil na vida adulta, o que se pode fazer? Deve-se avaliar o que está acontecendo e se existe problemas nas cordas vocais, alterações hormonais, influências emocionais, mas somente um profissional poderá avaliar melhor caso a caso. O que são calos nas cordas vocais? São aumento de tecidos que envolvem as pregas vocais, de natureza benigna. Geralmente deixam a voz mais rouca e mais grave. A denominação correta para calos são nódulos de pregas vocais. Geralmente aparecem por um abuso ou uso excessivo da voz, que pode estar associado por características comportamentais da criança. Ocorre com maior frequência na laringe das crianças. Nódulos nas pregas vocais podem virar câncer? Não. Os nódulos não se transformam em outro tipo de lesão, portanto não viram câncer. Devem ser tratados para que a criança tenha uma boa voz e se comunique com facilidade. Como cuidar então da voz das crianças? Oriente-as a falar sem força, abrindo bem a boca e articulando bem as palavras. Ofereça-lhe água com frequência para evitar que ela pigarre. Que ela evite gritar ou competir com ruídos do ambiente. Que evite também a imitar voz de personagens e não ficar próximas de pessoas que fumam. Gritar faz mal para a voz? Sim. O grito faz com que ocorra um forte atrito entre as pregas vocais e, se usado constantemente, pode prejudicar a saúde vocal e contribuir para o aparecimento de lesões na laringe, como os nódulos vocais. Algumas crianças ficam mais facilmente e mais frequentemente roucas que outras. Por isso, é importante avaliar o comportamento de comunicação para verificar se há alguma predisposição para que isso aconteça. Bem, como o fonoaudiólogo trata a voz da criança?
A orientação familiar, escolar e da criança e a reeducação vocal, que dura em média de 3 a 6 meses, que vai depender do tipo de problema e de aderência da criança ao tratamento. O envolvimento da família e da escola é essencial para que a reabilitação seja efetiva. Durante o trabalho de reeducação vocal, a criança identificará os seus abusos vocais e promoverá a eliminação dos mesmos. Fará exercícios que propiciem a produção de voz sem esforço, que melhor se adapta às suas características de personalidade. Orientações aos pais e educadores. Introduzir hábitos educativos e de agradecimento e respeito. Ouvir mais e evitar interromper a narrativa da criança. Lembrar que familiares e educadores também devem ser bons exemplos de comunicação. É importante realizar uma autoavaliação e analisar como se está falando com a criança, para procurar ser um bom modelo de voz e de comunicação. Bem, continuando a falar sobre disfonia infantil, a personalidade pode interferir na forma como a criança utiliza a voz? Vamos lá. Uma personalidade mais extrovertida tem mais propensão a utilizar a voz com mais frequência, de forma mais alta e forte, o que pode gerar impacto negativo às cordas vocais, principalmente se associada às atividades frequentes de alta demanda de voz. Crianças muito quietas podem apresentar tensão ao falar, gerando o mesmo impacto. O importante é observar como a voz é utilizada e procurar minimizar esforços desnecessários. Também temos: ingerir bebidas geladas e tomar sorvete faz mal à voz da criança? Algumas crianças podem ser sensíveis ao choque térmico provocado pela ingestão de gelados. E assim, o organismo reage com um inchaço no tecido que cobre o trato vocal, ou até mesmo um processo inflamatório. O ideal, em dias muito quentes, com a temperatura do corpo alta, é manter por alguns segundos o alimento dentro da boca para equilibrar a temperatura antes de engolir. Quando uma criança apresentar problemas vocais, qual especialista devo procurar? O médico ou um fonoaudiólogo? O médico ele vai fazer o diagnóstico e dará a conduta do caso, remédios, casos cirúrgicos, etc. O fonoaudiólogo, especialista em voz, fará a avaliação do comportamento vocal e definirá a conduta fonoaudiológica necessária, a orientação, o aperfeiçoamento e os exercícios. E, por último, como o fonoaudiólogo trata a voz da criança? A orientação familiar, escolar e da criança e reeducação vocal, que dura em média de 3 a 6 meses, que vai depender do tipo de problema e de aderência da criança ao tratamento. O envolvimento da família e da escola é essencial para a reabilitação ser efetiva. Durante o trabalho de reeducação vocal, a criança identificará os seus abusos vocais e promoverá a eliminação dos mesmos. Fará exercícios que propiciem a produção da voz sem esforço, que melhor se adapta às características da personalidade.